Olá, seja muito bem-vindo. Continuamos com a leitura do livro Uma Prova do Céu. Por 2 vezes, quarta-feira foi a palavra-chave para mim. Foi o dia da semana que os médicos escolheram para revelar minhas chances de sobrevivência, do tipo, esperamos ver alguma melhora até quarta-feira. E agora, a quarta-feira havia chegado sem nenhum sinal de mudança em meu estado clínico. Quando estive pela primeira vez na região do ponto de vista da minhoca, eu não tinha nenhum centro de consciência. Não sabia quem eu era, o que eu era, nem mesmo se eu era. Eu estava simplesmente lá, num tipo de existência singular, no meio de um nada pegajoso, escuro e lamacento que não tinha princípio e, aparentemente, não tinha fim. Mas agora eu sei. Compreendi que sou parte do divino e que nada, absolutamente nada, pode tirar isso de mim. A suspeita falsa de que estamos separados de Deus é a raiz de todas as formas de ansiedade no universo, e a cura para isso, que eu comecei a perceber no portal e depois no núcleo, é a certeza de que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Essa compreensão, uma das coisas mais importantes que aprendi, fez com que a região do ponto de vista da minhoca se tornasse menos aterrorizante e me permitiu enxergá-la como realmente é, uma parte do universo não muito prazerosa, mas sem dúvida necessária. Muita gente já viajou pelas regiões que eu estive, mas, estranhamente, a maioria se lembra de sua identidade terrena enquanto estava fora do corpo físico. Eles nunca duvidaram de que o seu lugar era na Terra. Sabiam que os seus familiares estavam ao seu lado, ansiando por sua volta. Em muitos casos, encontraram amigos e parentes que já haviam morrido e os reconheciam imediatamente. Muitos indivíduos que tiveram um EQM relataram ter embarcado numa retrospectiva da vida, na qual viram suas interações com outras pessoas, assim como suas boas e más ações até aquele momento. Não passei por nada disso, e coletando outros relatos, ficou claro o aspecto incomum de minha experiência. Eu estava completamente livre da minha identidade corporal durante todo o tempo, e, portanto, qualquer ocorrência de EQM que necessitasse da lembrança da vida terrena ficaria perdida. Admito que afirmar que eu não tinha ideia de quem eu era ou de onde tinha vindo pode soar estranho. Afinal de contas, como eu poderia estar aprendendo todas aquelas coisas belas, espantosas e complexas, como podia ver a menina ao meu lado, as árvores em flor, as cascatas, os aldeões, e não saber que eu era Eben Alexander, que vivia tudo aquilo? Como pude compreender tudo o que me aconteceu sem ter consciência da minha identidade? Eu não estava vendo árvores, rios e nuvens pela primeira vez na vida antes de passar pelo portal. Pelo contrário, vi muito disso desde criança. Minha melhor resposta é que eu estava na mesma condição de alguém com uma amnésia parcial, ou seja, de uma pessoa que esqueceu alguns aspectos básicos de si mesma, mas que acabou colhendo benefícios por tê-los esquecido, mesmo que só por um curto período. De que maneira eu fui beneficiado por não me lembrar da minha identidade terrena? Ora, isso me permitiu ir a fundo nas dimensões invisíveis sem me preocupar com o que tinha deixado para trás. Durante toda a minha permanência nas regiões, eu era uma alma sem nada a perder. Nenhum lugar de onde sentir saudade, nenhum parente para chorar por mim. Eu não tinha vindo de parte alguma, não tinha história, e assim pude aceitar as circunstâncias com tranquilidade. Até mesmo a escuridão inicial na região do ponto de vista da minhoca. E porque tinha apagado minha identidade mortal, recebi livre acesso ao verdadeiro ser cósmico que sou e que todos nós somos, e como já disse, minha experiência foi análoga a um sonho, no qual você lembra algumas coisas e desconhece outras. No entanto, essa não é uma analogia totalmente adequada, pois o portal e o núcleo não lembravam nem um pouco um sonho, pelo contrário, eram ultra reais. Hoje suspeito que minha falta de lembranças das coisas terrenas durante a viagem pela outra dimensão foi de certo modo proposital. Correndo o risco de simplificar demais a questão, acredito que tive a chance de morrer mais intensamente e viajar com mais profundidade do que a maioria das pessoas que têm uma experiência de quase morte. Posso parecer presunçoso, mas minhas conclusões foram baseadas na rica literatura existente sobre a EQM.
Não posso explicar porque tudo aconteceu comigo dessa maneira, mas sei agora que a penetração dos mundos mais elevados tende a ser um processo gradual e requer que o indivíduo se liberte de seus apegos terrenos para entrar numa dimensão mais alta ou mais profunda. Isso não foi um problema para mim, já que eu não tinha lembrança terrena alguma. Na verdade, a única dor e pesar que senti foi quando tive de retornar à Terra, onde minha jornada havia começado. Na faculdade, eu ouvi dizer que a consciência nada mais é do que um programa de computador muito complexo. Esse argumento defendia que os 10 bilhões de neurônios em atividade constante em nosso cérebro são capazes de produzir uma vida inteira de consciência e memória. Para compreender como o cérebro pode bloquear o nosso acesso ao conhecimento dos mundos mais elevados, precisamos aceitar, pelo menos hipoteticamente, que o cérebro não produz consciência, que ele é, na verdade, um tipo de válvula redutora ou um filtro que transforma a consciência não física que possuímos nas dimensões superiores em uma aptidão limitada pelo tempo de nossa existência mortal. Da perspectiva terrena, há uma grande vantagem nisso. Quando o cérebro trabalha duro para filtrar a enxurrada de informações sensoriais que chega até nós do ambiente que nos rodeia, selecionando o material de que precisamos para sobreviver, é o esquecimento de nossas identidades não terrenas que nos permitem estar aqui e agora de maneira muito mais eficiente. Como a maior parte de nossa vida contém milhares de informações que precisamos processar, estar excessivamente consciente dos mundos além deste atrapalharia ainda mais o nosso progresso. Na verdade, tomar decisões certas por meio do livre-arbítrio diante da maldade e da injustiça da Terra faria menos sentido se nos lembrássemos da beleza e do esplendor que nos aguardam. Como posso estar tão seguro do que estou dizendo? Por 2 razões. A primeira é que os seres me ensinaram isso quando estava no portal e no núcleo. A segunda é pelo fato de que vivi a experiência. Enquanto estive fora do meu corpo, recebi lições sobre a natureza e a estrutura do universo que estavam muito além da minha compreensão, mas pude recebê-las em grande parte porque não tinha preocupações mundanas atrapalhando minha concentração. Agora que estou de volta à Terra e a semente daquele conhecimento me envolve, portanto, ele ainda está aqui, posso senti-lo em todos os momentos. No entanto, serão necessários muitos anos para que esse conhecimento frutifique, ou seja, precisarei de anos para entender, usando meu cérebro material e mortal, o que entendi de forma tão fácil e instantânea no mundo espiritual. Porém, estou confiante de que, com esforço de minha parte, muito desse conhecimento continuará a desabrochar. Dizer que ainda existe um abismo entre a visão científica do universo e a realidade do que vivi não é correto. Eu ainda gosto da física e da cosmologia. Ainda adoro estudar o nosso universo imenso e maravilhoso. Apenas tenho agora uma concepção bem mais ampliada do que imenso e maravilhoso de fato significam. A parte física do universo é um grão de areia comparada à parte espiritual e invisível. Lá no núcleo, minha compreensão do que chamamos de energia escura e matéria escura pareceu ter explicações óbvias, só que muito mais avançadas do que o ser humano é capaz de assimilar. Entretanto, isso não significa que eu não possa tentar explicar aqui. O que acontece é que eu mesmo ainda estou em processo de compreendê-los por inteiro. Talvez a melhor maneira de transmitir essa parte da experiência seja dizer que eu tive o antegozo de um tipo mais amplo de conhecimento. Um conhecimento que eu acredito que o ser humano poderá acessar no futuro em número muito maior. Mas tentar transmitir esse conhecimento agora me faz pensar no chimpanzé que se torna homem por um dia para experimentar toda a grandiosidade do conhecimento humano e depois retorna à sua comunidade e tenta transmitir como foi conhecer várias línguas, os cálculos e a imensa escala do universo. Lá do outro lado, uma pergunta se insinuou em minha mente e a resposta surgiu no mesmo instante, como uma flor desabrochando. Era como se nenhuma partícula do universo fosse realmente separada da outra e, sendo assim, não havia pergunta sem resposta. Essas respostas não eram simplesmente sim ou não, eram grandes construções conceituais, incríveis estruturas de pensamento vivo,
tão complexas que eu precisaria a vida inteira para decifrá-las se tivesse confinado ao raciocínio terreno. Mas não estava. Eu havia me livrado dos limites do pensamento terreno como uma borboleta rompe a crisálida. Eu via a Terra como um ponto azul pálido na enorme escuridão do espaço. Podia ver que o nosso planeta era um lugar onde o bem e o mal se misturavam e que isso era uma de suas características mais peculiares. Até mesmo ali existe mais bem do que mal, mas a Terra é um lugar onde o mal tem permissão para agir de uma forma que seria totalmente impossível nos níveis superiores. Esse mal que, de tempos em tempos, poderia se sobressair ao bem, era conhecido pelo Criador, e ele o permitia, pois era como uma consequência necessária do livre-arbítrio. Pequenas partículas do mal estavam espalhadas por todo o cosmo, mas a soma de todo esse mal é um grão de areia comparado com a bondade e a abundância, a esperança, o amor incondicional dos quais o universo está inundado. A estrutura essencial da outra dimensão é amor e aceitação, e qualquer coisa que não tenha essas virtudes está imediatamente deslocada por lá. O livre-arbítrio, porém, se estabelece à custa da perda ou da diminuição do amor e da aceitação. Nós somos livres, mas somos confinados a um ambiente que conspira para nos fazer sentir que não somos livres. O livre-arbítrio é crucial para desempenharmos o nosso papel na vida terrena, o papel que nos permitirá ascender à dimensão atemporal mais elevada que todos nós descobriremos um dia. A nossa vida aqui pode parecer insignificante, pois é mínima em relação às outras vidas e aos outros mundos que povoam os universos visíveis e invisíveis, mas ela é também muitíssimo importante, uma vez que o nosso papel é crescer na direção de Deus. Esse crescimento é vigiado pelos seres do mundo espiritual lá em cima, os espíritos, aqueles que encontrei no portal e que acredito serem a origem do conceito de anjos da nossa cultura. Nós, os seres espirituais que habitamos em cérebros e corpos mortais, fazemos escolhas reais. Pensamento verdadeiro não tem a ver com o cérebro, mas temos sido tão treinados a associar a mente com quem somos e com o que pensamos que perdemos a capacidade de perceber que somos muito mais do que o nosso cérebro e o nosso corpo físico determinam. O pensamento verdadeiro é pré-físico. Ele é o pensamento por trás do pensamento, responsável pelas escolhas que trazem consequências para o mundo. É um pensamento que age independentemente do método dedutivo e linear, que se move rápido como um raio, fazendo conexões em diferentes níveis. Continuaremos com o relato desse livro nos próximos vídeos. Esse pequeno trecho pode até parecer insignificante para alguns, que podem inclusive nem terminar de ver o vídeo, mas eu considero ele um trecho importantíssimo por questões filosóficas que o autor traz para que nós possamos meditar sobre elas, como o motivo de esquecermos da nossa vida espiritual, conceitos sobre anjos e Deus, conceitos sobre livre-arbítrio e como esse livre-arbítrio ele influencia na nossa vida e na nossa ascensão espiritual, e o conceito sobre Deus, sobre o amor de Deus e vidas inclusive em outros mundos. Então, se você não observou pequenos detalhes desse trecho, eu recomendo que você ouça novamente e observe que traz grandes ensinamentos e de dúvidas que nós temos, e não é qualquer pessoa que está falando, porque ele tem uma visão mais científica, ele é um cientista, inclusive era agnóstico antes de ter essa experiência. Por isso, inclusive, que eu observo, acredito que vocês também tenham observado, que ele traz muitas vezes uma linguagem até técnica, que às vezes pode até confundir um pouco a gente, mas isso traz ainda mais veracidade pelo fato de que ele é um cientista e não apenas um cientista de outras áreas de estudo, ele era neurologista. A área de atuação dele é justamente estudar o cérebro humano. E isso traz uma relevância muito grande para o que ele tem a nos dizer com esse livro.
Então, eu espero que vocês observem esses pequenos detalhes que eu tenho a mais absoluta certeza que vai fazer muita diferença na visão como vocês veem algumas dessas questões. E eu agradeço a você que ficou até aqui ao final do vídeo. Lembre-se de comentar, deixar a sua sugestão, a sua opinião sobre esse trecho, e eu agradeço a todos. Muito obrigada, Deus abençoe.